Mais uma vez, saudações a todos os convidados, aos que nos acompanham a partir da plataforma Teams, do Facebook e aos colegas que cá estão na sala. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer tê-los do outro lado para podermos juntos refletir as diferentes temáticas que trazemos à mesa. E permitam-me cumprimentar de forma especial a nossa convidada, Lara Freeman. Obrigada por ter aceito o nosso convite de partilhar esse tema. Vou fazer agora uma apresentação breve sobre quem ela é. Ela é bacharel em estudos ambientais e no dia de hoje vai falar-nos sobre os impactos das políticas empresariais versus ações individuais na sustentabilidade ambiental, no caso. Vai falar-nos também do papel da regulamentação e da responsabilização na garantia da responsabilidade das empresas e da eficácia dos movimentos de base na procura dos consumidores e na promoção de mudanças sistêmicas. Mais uma vez, bem-vinda, Lara. Vamos aqui ditar as regras, tal como dizia inicialmente. Devemos todos permanecer com os microfones desligados e as câmaras. A nossa convidada terá 20 a 30 minutos para poder fazer a apresentação e depois teremos um momento que poderemos interagir, colocando questões, contribuindo de alguma forma. Sem mais perca de tempo, vamos já dar lugar a Lara. Lara, agora o palco é seu, para a pessoa. Obrigada. Bem-vindos e obrigada por me terem aqui. Eu vou fazer o tópico da responsabilidade empresarial versus ação pessoal, com uma abordagem na degradação ambiental. Então, e vamos começar pela... Queria começar pela responsabilidade das empresas e a mudança económica sistemática. As ações e políticas empresariais têm um impacto significativo na sustentabilidade ambiental, mais do que esforços individuais. Por exemplo, as iniciativas da Chevron aqui em Angola para reduzir a queima de gás e aumentar a utilização de gás tiveram um impacto significativo na redução de emissões. O projeto de gás natural liquefeito de Angola, da Chevron, capta e processa o gás que foi anteriormente queimado. Então, estes projetos empresariais de grande escala, como o da Chevron, têm um impacto muito grande e substancial na redução das emissões de carbono, especialmente comparado com as ações individuais. O meu próximo ponto é a alavancagem económica. As empresas podem promover mudanças sistemáticas que, influenciando as cadeias de abastecimento, adotando práticas sustentáveis e investindo em tecnologias verdes. Aqui em Angola, a empresa petrolífera da Sonangol começou a investir em projetos de energias renováveis, como centrais de energia solar, para diversificar as fontes de energia e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Os investimentos da Sonangol em energias renováveis influenciam o mercado e a cadeia de abastecimento, promovendo práticas sustentáveis em todo o setor. E serve como um exemplo para outras empresas para fazer igualmente. O meu próximo ponto da responsabilidade das empresas é necessário regulamentos mais rigorosos e aplicação de quadros de relatórios de sustentabilidade para garantir transparência e responsabilização.
Por exemplo, o quadro regulamentar aqui de Angola para o setor de petróleo e de gás, incluindo as avaliações de impacto ambiental, garante que as empresas são responsáveis pelo seu impacto ambiental. A aplicação destas avaliações de impacto no ambiente e a supervisão regulamentar por parte do governo angolano ajudam a garantir que empresas como a Total Energies cumprem as normas ambientais e reduzem a sua perda na ecologia. Agora, para o meu próximo ponto dos movimentos de base. As ações individuais trazem coletivamente benefícios ambientais significativos, inspiram mudanças sociais mais amplas. Até que dá para pensar que todas as pessoas podem fazer. Não, desculpa, as ações das pessoas não vão ter efeito no ambiente, as pessoas têm mais poder do que pensam. As iniciativas comunitárias de gestão de resíduos aqui em Luanda, em que as comunidades locais organizaram programas de recolha e reciclagem de resíduos, tiveram um impacto positivo na redução de resíduos urbanos. Os movimentos de base em Luanda demonstram o poder da ação comunitária na promoção da sustentabilidade ambiental e na pressão sobre as autoridades locais para melhorarem os sistemas de gestão de resíduos. Então, em termos mais simples, se uma comunidade juntarem-se juntos, conseguem mesmo influenciar estas empresas para fazerem uma mudança. Se estas empresas verem que as pessoas querem saber mais sobre o ambiente e se preocupam sobre a sua saúde, que está a ser afetada pelo ambiente, estas empresas não têm opção mas para mudar. O meu próximo ponto é a mudança de comportamento e a importância da mudança de comportamento. A responsabilidade pessoal e a mudança de comportamento são essenciais para um futuro sustentável. Iniciativas como o projeto de agricultura urbana aqui em Luanda, onde residentes cultivam os seus próprios alimentos, reduzem a dependência de bens importados e promovem a sustentabilidade local. Os programas que incentivam os residentes a envolverem-se em práticas sustentáveis promovem uma cultura de responsabilidade ambiental e contribuem para mudanças sistemáticas mais significativas. Então, este é o meu ponto, eu acho, mais importante, que é os esforços complementares. Tanto a responsabilidade empresarial como as ações individuais são necessárias e complementares. Os esforços comunitários para reduzir os resíduos de plástico em Luanda e as iniciativas empresariais para eliminar os plásticos de utilização única mostram como a combinação dos esforços podem conduzir benefícios ambientais significativos. A colaboração, por exemplo, entre ONGs locais e com empresas como a Coca-Cola Angola para promover a reciclagem e reduzir os resíduos de plástico mostram o poder dos esforços conjuntos. Então é essencial que, conjunto com as empresas empresariais e as pessoas individuais, que venham juntos para ter uma abordagem mais sustentável e conseguirem mesmo mudar as coisas aqui para verem uma diferença. Então, concluindo e indo pelos meus pontos-chave, a responsabilidade das empresas e as mudanças económicas sistemáticas são mais importantes do que as ações individuais para alcançar uma sustentabilidade ambiental significativa. Sim, uma empresa consegue causar muito mais para o meio ambiente, como são organizações grandes e têm muito mais efeito nessa parte, mas sem as pessoas individuais a pôr pressão nestas empresas, nunca vamos conseguir ver uma mudança e nunca vamos conseguir ver mesmo o que é possível junto.
Então, com o impacto sistémico, a influência económica, responsabilidade e regulamentação, movimentos de base, a importância da mudança de comportamento e esforços complementares das empresas e indivíduos, isto tudo em conjunto é que vai mesmo criar uma abordagem para uma cidade mais sustentável. Então, eu acho que isto já é o fim da minha apresentação e queria agradecer por me terem aqui e queria abrir o balcão para perguntas e também pontos que queriam dizer. Muito obrigada, Lara. Excelente apresentação. E apesar daqui de uma certa dificuldade em encaixar-se no português, a Lara conseguiu, sim, fazer uma apresentação excelente. Dizer agora que está aberta um bloco de perguntas e possíveis contribuições. Podemos, quem tiver alguma questão, pode levantar a mão e nós cederemos a palavra. Bom, acredito que eu vou. Se calhar tens que confirmar se estão nos ouvir ou não. Eu acredito que sim. Estamos a ser ouvidos? Boa. Então, acho que eu vou dar aqui o início e vou começar pelo fim, né? A Lara apresentou aqui, eu disse que a principal responsabilidade ambiental, de alguma forma, estão atribuídas fundamentalmente às empresas. Então, eu gostava de saber, de forma concreta, quais são as ações que essas empresas podem promover ou podem adotar de modos a evitar desastres ambientais, então. Então, para desastres ambientais, é melhor mesmo começarem antes do desastre começar. Estas empresas têm que ter uma abordagem já feita para que sabem que esta população pode sofrer um desastre, então antes deste desastre têm que pôr coisas concretas em lado para que estejam preparados, seja que um desastre aconteça. Então, por exemplo, com a chuva que tem aqui, para certificar que a canalização aqui já está preparada para que as pessoas não tenham de sofrer esse tipo de desastre ambiental. Eles têm de se preparar antes e também terem mais um departamento, especialmente estas empresas grandes e com combinação com o governo angolano, deviam ter coisas mais concretas, por exemplo, canalização, coisas de reciclagem, prepararem-se para a cidade esteja muito mais preparada para que qualquer coisa que aconteça, eles já têm as coisas feitas e já sabem logo o que fazer. Ok. E nesses moldes, há algum estudo que a Lara já tenha feito cá em Angola sobre isto? Não, ainda não fiz estudos, mas só de ver e viver aqui, eu acho que tem muito oportunidade para melhorar e só, por exemplo, na reciclagem e nos resíduos, para que as pessoas não tenham resíduos na água, resíduos em casa, resíduos a ir para a escola e para que a cidade esteja mais preparada nesse caso. Eu acho que tem que ter mais abordagens que estejam a aprontar para esses tipos de coisas e terem ideias mais inovativas que conseguem mesmo ajudar as pessoas, porque também estas ideias, especialmente aqui em Angola, todas as ideias que ajudaram em outros sítios não podem ser aplicadas aqui. E então encontrarem materiais que são mais baratos e até abrir para empregos, para as pessoas também conseguirem ajudar a si próprios e o seu país. Ok. Obrigada, Lara. Dizer novamente que está aberto o bloco de perguntas, contribuições. Podemos sempre levantar a mão. Quem tiver alguma questão pode levantar a mão e vamos ceder lugar. E cá na sala também. Não, por enquanto não. Vamos
esperar ainda dos nossos internautas e depois. Bom, silêncio. Vamos aí, temos uma mão levantada. Vamos dar oportunidade ao nosso internauta. Sim, tenha bondade, Sr. João Domingos. Sim, senhor. Boa tarde a todos e a todas. Laura, obrigado pela apresentação e por este tema que eu acho oportuno, porque comemoramos no dia 5, não é, deste mês o Dia do Ambiente, não é? Então, penso que é um tema pertinente e oportuno. E nos dias de hoje, cada vez mais, o mundo se debate com problemas ambientais muito sérios. São resultantes, por um lado, da ação humana, principalmente, não é? E pela produção e emissão de gases, etc., as grandes indústrias, empresas, mas também as ações que algumas empresas exercem e que têm algum impacto no ambiente, quer sejam eles impactos ambientais ou impactos sociais. E eu gostaria de trazer essa questão à lista para dizer que os impactos têm esse efeito ambiental, porque causam danos e provocam efeitos negativos sobre o meio ambiente, mas também tem este lado da vertente social, tanto efeitos sociais decorrentes da ação humana das empresas, e principalmente, aqui acho que o nosso foco, estamos principalmente a olhar para as atividades empresariais e a responsabilidade que essas empresas têm com as atividades que impactam negativamente as comunidades. Às vezes até apreciamos aí empresas a realizarem serviços que causam poeiras, causam problemas sérios de saúde para as pessoas e que reduzem grandemente a qualidade de vida das pessoas. E não há uma responsabilização da ação destas empresas. O que vimos e ouvimos muitas vezes é que essas empresas, antes de fazerem qualquer intervenção, lhes é submetida à exigência de apresentarem estudos ambientais e sociais, mas na prática não se verifica muito qual tem sido a ação concreta destas empresas para se responsabilizarem face aos efeitos negativos ambientais ou sociais que causam às comunidades. E podemos até dizer mesmo que as próprias comunidades não participam elas mesmas todo esse processo. Não há um processo educativo, não há um processo de prevenção junto das comunidades, envolver as próprias comunidades e também identificar ações que a própria comunidade pode desenvolver que vai ajudar na mitigação dos efeitos negativos desta intervenção. E não apenas a entidade aparecer como que, pronto, eu vou intervir e está aqui, construir isso, eu fiz isso para ajudar a comunidade. Eu acho que isso não é muito sustentável do ponto de vista do desenvolvimento. Então, penso que eu gostaria de fazer apenas esse comentário e parabenizar a Laura por ter trazido essa discussão e os tópicos que trouxe para a nossa discussão. Não sei se também a Laura teve acesso a alguns documentos, por exemplo, dessas empresas que mencionou, em relação a estudos de impacto ambiental ou social que tenham feito eventualmente, e o que é que se diz nesses documentos, né? Porque ouvimos muitas vezes, e isso é uma exigência legal, inclusive penso que o Ministério do Ambiente impõe essa obrigação às empresas que vão realizar esse tipo de intervenção, que se faça esses planos de impacto, mas depois na prática não vimos nem o plano, nem as ações concretas para mitigar os efeitos negativos dessas intervenções na vida das populações. Muito obrigado. Por acaso, eu estive à procura destas avaliações para estas avaliações do abastecimento do ambiente e foi muito difícil encontrar para
empresas que não são como a Total, por exemplo, que são muito grandes e estão a fazer muito efeito para o meio ambiente. Então, companhias assim têm que mesmo pôr alguma coisa fora, senão não dá. Mas foi muito difícil de encontrar assim, especialmente aqui em Luanda, documentos concretos para muitas organizações para mostrar que eles estão a fazer mesmo estas avaliações ou que alguém está a verificar que eles estão a fazer estas avaliações. Eu acho que aqui tem que ter mais iniciativa para estas pessoas para irem procurar e perguntar por que esta avaliação não está disponível e se não fizeram a avaliação, por que não? Se tem a avaliação, por que não está disponível ao público e por que o público não tem acesso a esta informação? Bom, foi aqui esclarecido. Caso tenhamos mais algum comentário, alguma questão, estamos abertos. Não sei se me permite, Isabel, Sim, eu também fica à vontade. tenho uma questão, Lara. Antes de mais, obrigado, parabéns por ter aceito também o desafio de estar deste lado, com alguma sombra, com algum calafrio na barriga próprio. A minha questão reside um pouco sobre os crimes ambientais. O que me pareceu a abordagem que a Lara traz, que a intervenção das empresas podem ser aquelas que não são, outras intervenções que não são lá boas, podem ser conotadas como crimes ambientais. E queria olhar do lado de um comportamento individual. Que comportamentos podem ser identificados como crimes ambientais ou de forma individual, o comportamento individual não tem impacto. Quando nós falamos de crimes ambientais, temos que olhar apenas as grandes empresas que praticam as ações no meio ambiente. Os crimes ambientais não são só para as grandes empresas. Eu acho que cada vez, todos os dias, as pessoas têm que ter uma mudança de comportamento porque as empresas também vão seguir com a sociedade que está ali. E se a sociedade não tem interesse nestes crimes e está a ver estes crimes a passarem, e também muitas vezes eu acho que as pessoas não são educadas em o que é que são os crimes ambientais e pensam que às vezes, por exemplo, a poluição da água e como é que a saúde pode ser afetada por esses crimes ambientais, as pessoas não fazem a ligação às vezes como tipo, a minha saúde está a ser prejudicada pelo crime ambiental e tem de ter mais educação que as pessoas saibam que estão a ser afetadas por crimes ambientais. E logo que as pessoas têm a noção disso, assim é que podem trazer uma comunidade e trazer mais e pôr mais pressão nestas empresas para se realizarem o que é que eles estão a fazer. Então, eu acho que é mesmo uma combinação dos dois. Sim, as empresas têm mais responsabilidade com os crimes ambientais, porque eles é que conseguem fazer esses crimes muito grandes e afetar uma população muito grande, mas sem as pessoas também terem a educação para identificar estes crimes no seu dia-a-dia, para que conseguem sair de casa e verem individualmente o que é que lhes está a acontecer, o que é que estão a ser afetados pelo meio ambiente, assim é que vai começar a haver uma mudança na sociedade e nas empresas, porque se estas empresas veem, eu tenho uma sociedade, eles estão a identificar estes crimes e querem mudar alguma coisa, e esta é uma comunidade grande, vamos dizer, estas empresas vão ter muita pressão para mudar alguma coisa, especialmente porque depois as pessoas conseguem começar com o governo e o governo também a pôr a pressão nestas empresas, essa ligação tem de começar a ser feita. Eu acho que a primeira coisa é que a população tem de saber identificar estes crimes. Eu vou aqui vou pegar aqui a deixa do capitão, que há uma passagem bíblica que diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. No entanto, aqui estamos a falar sobre crimes ambientais. Vou perguntar mesmo o que é que a Lara pode nos apresentar como crimes ambientais. Eu acho que foi mais ou menos essa questão do capitão. Sim. Crimes ambientais, especialmente aqui em Luanda, é
São muitos crimes que vão afetar mais a saúde das pessoas, especialmente, e o bem-estar das pessoas. Então, a poluição da água, a poluição da terra, a poluição do ar, porque podem causar mesmo problemas de saúde tão grandes para umas comunidades tão grandes. Então, e até, por exemplo, desertos de comida, não terem comida acessível perto deles. Isso é um problema ambiental e é um crime ambiental. Se as pessoas não se conseguem sustentar com os produtos que eles têm ou não têm os certos produtos nas suas áreas, isto é um crime ambiental, porque a saúde deles está a ser prejudicada por causa que não tem planeamento de comida e não tem planeamento da cidade que está a ser bem feita para essas pessoas conseguirem ter os alimentos que eles precisam. Ok. Deixa-me só corrigir a nossa moderadora. Não é porque eu queria saber sobre o que era de crimes ambientais, era no sentido de perceber se a ação individual ou a ação das empresas são o individual ou as empresas, a sua ação que nós podemos conotar mais como crimes ambientais ou a ação individual. É isso que eu quero mais. Ela respondeu também. E ontem eu vi um boletim que é publicado pelo Mosaico, onde eles fizeram uma tabela onde eles mencionavam os crimes ambientais. Na tabela eles apresentam a desflorestação como um dos crimes ambientais, a agricultura familiar também apresentaram como um crime ambiental, não sei em que ponto, e a queima de zonas, sei lá, o abate de árvores discriminadas, eles consideram isso como um crime ambiental. Então, tal conforme ela respondeu, isso, tanto como um comportamento individual, como a própria ação de grandes empresas, qualquer um está propício a cometer um crime ambiental. Porque mesmo... dimensões exatamente. Que as empresas com uma dimensão mais acima em relação, porque onde eu vou abater uma árvore de forma discriminada, 2, 3, uma empresa que explora, por exemplo, madeira, pode abater várias. Então, é mais ou menos por aí. É uma diferença de escala. E eu acho que isso é que faz as pessoas mesmo pensarem que eles não têm efeito do mundo sustentável e no mundo do ambiente. E eu acho que é uma coisa que muitas empresas fazem tentar que a sociedade pense que eles não têm efeito, que eles não conseguem fazer nada para ou ajudar ou até piorar o meio ambiente. Mas, na verdade, isso só é diferença de escala e se, por exemplo, se tem uma comunidade que está a cortar árvores, também eles conseguem chegar a uma escala maior com as empresas, mas também se estiverem a ajudar, também conseguem chegar a uma escala como estas empresas podem ajudar. Então é tudo sobre o número e os esforços das pessoas que estão a fazer também. Boa. Então, caso haja mais alguma pergunta, nós estamos à disposição. A Lara está à disposição para responder. Acredito. Tem alguma mão levantada? Eu acredito que temos aí algum colega a querer intervir, então vou ceder a palavra. Posso dizer? Sim. Estamos Estamos a ouvir, sim. Esteja à vontade. Ok. Parabéns a Lara por essa abordagem. E falarmos das questões que estão ligadas com o ambiente, eu penso que em 30, 40 minutos não seria possível. É mesmo um tema atual, né? No contexto não só africano, mas no contexto do mundo. E a priori é que até as nações internacionais estão preocupados com as questões ambientais. Ela fez referência a alguns casos específicos de Angola, mais previsto, no caso de Angola NG, Angola por aí fora. Mas nós em Angola temos um manual de responsabilidade social das empresas em Angola.
Na verdade, este manual é um manual orientador que direciona os projetos dessas petrolíferas e não só, no sentido de que se façam estudos ambientais antes, de certa forma, levarem a cabo as suas atividades. Mas, na verdade, nós ainda temos estado a arrastar o cumprimento das instruções desse manual, mas aos poucos me parece que os casos de poluição, os casos, enfim, de degradação ambiental têm estado a reduzir. Eu estou lembrado que há mais de 2 anos havia muitas reclamações em Cabinda por causa da poluição das águas do mar que afetavam de que maneira o ecossistema, né? Havia problemas de reclamações de pescadores, fundamentalmente, que viam seus direitos violados porque, pronto, produtos químicos usados nas petrolíferas constituem, de certa forma, uma contaminação para os recursos marinhos. Afeta a fauna, afeta a flora, enfim, mas também é uma questão de que nós estamos num país com uma grande sociedade de consumo como as outras, né? Nós, a meia hora, a gente dá uma volta, temos os plásticos, temos os recipientes atirados em qualquer esquina, ainda não temos um mecanismo de reciclagem, de recolha desses resíduos sólidos, então penso que isso também tem estado a contribuir bastante para algumas questões que têm a ver ainda com o ambiente. Por um lado. Por outro lado também, se nós andarmos ao redor da cidade de Luanda, e isso a nível do país, nós encontramos sinais evidentes de degradação ambiental. Nós encontramos sinais de obras que foram feitas no passado, abertura de crateras, enfim, em grandes dimensões, portanto, aquilo é extremamente preocupante. E também hoje nós debatemos muito com as alterações climáticas e essa degradação, essas alterações todas que são conhecidas aos solos, também, de certa forma, podem criar um perigo para o meio ambiente. Também temos as questões que têm a ver com a agricultura, com grandes indústrias que temos no país. Existem muitas indústrias que ainda não têm mecanismo de proteção, digamos assim, para evitar a poluição, e continuam exatamente a fazê-lo. Continuamos a ter, inclusive, fábricas a usarem mais plásticos do que material biodegradável. Isso também é um risco muito grande. Quer dizer, em suma, isso é um grande desafio. Portanto, por isso é que eu dizia que falamos do ambiente na nossa realidade, requer, digamos assim, associarmos uma série de elementos que para, de certa forma, tornarmos um pouco mais claro, fundamentalmente para aqueles que, de certa forma, ficam um pouco fora da nossa comunicação. E também porque essa é uma questão de informação. Nós não temos, eu não sei, mas até que eu saiba, nós não temos grandes programas televisivos, grandes programas de rádio, grandes revistas, né, que circulam a nível do país para alertar aos cidadãos dos riscos, dos perigos que constituem, digamos assim, a poluição, sobretudo. Porque no caso, por exemplo, do uso de pesticidas, dos fertilizantes, também é um risco muito grande. E eu foco-me hoje nessa questão da agricultura, porque hoje também é o Dia Mundial da Segurança Alimentar. E então, juntando, como se costuma dizer, o útil e agradável, em suma, a agricultura, as indústrias devem ser o ponto de partida, as pescas também devem ser o ponto de partida para, de certa forma, havermos um combate estado à degradação. Mas as nossas políticas sociais públicas também, por vezes, não são muito assertivas, no sentido de que impute responsabilidade às grandes empresas desse país. É muito difícil encontrarmos, por exemplo, uma cidade que não tenha sinal de degradação, que não tenha algum sinal de que alguma coisa deve ser feita no sentido de que nos próximos anos nós tenhamos um ambiente saudável, um ambiente que de certa forma possa contribuir para a qualidade de vida das famílias. Mas pronto, é aquilo que os países desenvolvidos de certa forma estão um pouco mais avançados nesse aspecto do combate à degradação ambiental. Há iniciativas de instituições públicas e privadas para esses fins, mas nós ainda temos um caminho a percorrer
E aí uma empresa, já para terminar, aí uma empresa que tem uma ONG até que tem estado a trabalhar muito com a presidência da República, que tem a ver com os mangás, né? Quem vai para aquela zona do Ramiro tem havido, digamos assim, uma série de plantação de mangás, exatamente isso também contribui exatamente para o equilíbrio da fauna e da flora, portanto, ambiental. Lara, estás de parabéns e penso que o problema ambiental é mesmo um problema, não é um assunto, né? E acredito que provavelmente continuaremos a ter debates dessa natureza para nos despertar sobre o risco da degradação do ambiente a nível do país. Portanto, obrigado. Pessoal, capitão. O microfone estava desligado? Sim. Sim, eu questionava a Lara, aproveitando um pouco a deixa que o colega Lemos deixou na sua intervenção, questionava a Lara. Sei que o tema de ambiente é um tema muito vasto. Então, na experiência da Lara, em termos da vivência e da leitura, e não só lê Angola, e não também vive sua Angola, também vive outras realidades e leia também outras realidades, perguntava a ela no sentido de nos trazer exemplos que podem, de alguma forma, levar-nos em conta alguma coisa que nós não fizemos e alguns exemplos práticos de outra geografia que pode aqui nos esclarecer ou nos dar para que possamos garantir uma sustentabilidade ambiental. Eu acho que tem muitas novas tecnologias. Eu estou nos Estados Unidos e eles têm uma economia muito grande. Então, uma coisa é dar fundos a companhias que, por exemplo, estão a fazer muito bem com o meio ambiente. Então, o governo dá dinheiro a estas companhias por conseguirem atirar as leis ambientais. Outras tecnologias também, por exemplo, estão a criar como é que se chama? Coisas para fazer ruas que absorvem água, por exemplo, para as inundações serem menos e que a estrada em si... Bacia de retenção. A estrada em si consegue tem retenção de água, por exemplo. Ou também, por exemplo, de usar redes que já foram usadas para os pescadores, por exemplo, para pôr no oceano para conseguirem apanhar todo o lixo, os resíduos que estão na água, por exemplo. Mas eu acho que é agora
É basicamente uma economia, eu acho que nos Estados Unidos agora ser sustentável, mas também tem um lado do extremo, porque há muitas companhias que fingem serem sustentáveis e que gostam de pôr só uma coisa ali a dizer que nós somos sustentáveis, mas na realidade não estão a fazer nada para ajudar. Então, mas eu acho que com estas novas tecnologias é que são muito importantes para pôr mesmo à volta do mundo, porque é assim estas coisas pequenas que vão ajudar estes como Luanda. Eu acho que uma estrada que consegue absorver água aqui para as inundações e assim, para a poluição da água não estar em todo lado e consegue absorver essa água, é muito importante. E assim consegue-se fazer um desenvolvimento melhor da cidade e que a cidade esteja mais construída com isso em pensamento. E existe uma iniciativa de catadores de lixo, né? Catadores, pessoas que vídeos para reciclar. Sim, é uma indústria muito grande, mas tem dois lados, porque muitas indústrias, pelo menos nos Estados Unidos, dizem que vão fazer reciclagem, mas depois vendem esse lixo para pôr no oceano ou são então aqueles contentores grandes de lixo. Então, muitas vezes, essas companhias que dizem que estão a reciclar, não estão a reciclar mesmo. Então, eu acho que tem que ter um sistema mais simples, que tem de ser mesmo a pessoa recicla, vai dali para o sítio de reciclagem, dali fazem o que tem de fazer com os materiais para conseguirem que os materiais sejam usados outra vez e depois saem outra vez para o mercado. Tem de ser um sistema muito rápido, senão hoje em dia eu acho que é muito fácil alguém entrar ali e interagir e tirar esse lixo e vender para uma companhia que vai só pôr no oceano ou vai pôr num lote do lixo. Então, eu acho que sim, estas abordagens que estão a ser feitas no mundo inteiro são muito importantes para aprender o que é que podemos fazer como influência, mas também tem-se de ter cuidado porque muitas vezes essas abordagens não estão a ser bem feitas até lá. Então, tem-se de ter cuidado para que, se vamos transmitir estas abordagens, são mesmo bem feitas aqui. Obrigado, Blair. Uma coisa que estamos a fazer também é transmitir conhecimento sobre a responsabilidade ambiental, né? Indo já para o que a Lara acabou de dizer. E nós seguimos, vou mais uma vez fazer um apelo de quem tiver alguma questão, puder levantar a mão, ligar o microfone e expor. Aos colegas que se encontram no escritório também, caso tenham alguma questão. Não é desta. Respondi que está tudo esclarecido. Então, vamos ceder lugar a Lara para poder fazer, digamos, as últimas considerações ou dizer o que é que achou de fazer essa apresentação em torno dessa abordagem. Estamos a ser acompanhados na nossa página também do Facebook. Sim. Não sei se há alguma questão também. Queria ter dado uma olhada também antes de passar a palavra lá. Não estou aqui a monitorar também no Facebook e vejo que não há nenhum questionamento por parte de nossos internautas. Então, acredito que está tudo esclarecido, pelo menos, né? Isso é um bom sinal. Então, Lara? Sim, eu queria agradecer por me terem aqui. Eu adoro falar sobre o meio ambiente. É o que eu estou a estudar e eu acho que é só mesmo lembrar que tem tudo efeito, quer seja uma pessoa, uma empresa grande, alguma coisa vai afetar alguém, ou o meio ambiente em si, então acho que é sempre mesmo ter essa abordagem de sustentabilidade para continuar e mesmo pressionar estas empresas para mudarem. Eu acho que isso é mesmo o mais importante. E agora, já fez aqui o seu fecho, eu ia perguntar, já pensou em fazer algum estudo aqui em Angola? Sim, por acaso, e já estou a começar, porque tenho que fazer um estudo para o meu último ano da faculdade. Então, eu já estou a criar ideias para um estudo, e eu acho que eu vou fazer um estudo na reciclagem aqui e modos diferentes para
pôr o lixo e onde pôr e como é que vai fazer a recolha do lixo aqui para que seja melhor para a sociedade de cá. Ok. Então, de certeza vai voltar que é para falar sobre esse estudo. Então, acredito que deste lado é tudo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam a partir dessa via do Teams, aos colegas que estão em volta no escritório e aos que nos acompanham também a partir do Facebook. Voltamos, de certeza, que é para falar sobre mais alguma questão pertinente. Nós vamos convidar a todos para mais uma abordagem e bom final de semana. Muito obrigada. Obrigado. Bom fim de semana.